Vocês acreditam quando eu digo que às vezes a intuição da gente simplesmente grita? Porque a minha estava gritando há meses sobre a minha vizinha, mas eu continuei ignorando. Quando ela se mudou para o apartamento ao lado, eu pensei, que sorte ter uma vizinha tão prestativa. A mulher parecia um anjo na terra, sempre oferecendo ajuda, sempre sorrindo, sempre disposta a fazer qualquer coisa. Ela se ofereceu para receber minhas encomendas quando eu não estava em casa. Dizia que trabalhava de casa e não tinha problema nenhum. Que vizinha maravilhosa, né? Pelo menos era isso que eu pensava. Mas começaram a acontecer umas coisas estranhas. Primeiro, ela sempre sabia quando eu ia sair de casa. Sempre. Se eu descia para jogar o lixo às 7 da manhã, ela aparecia na porta. Se eu voltava do trabalho meio-dia, ela estava lá, como se ela ficasse me vigiando. Aí eu comecei a reparar em outras coisas. Ela fazia perguntas demais sobre a minha rotina. Queria saber que horas eu saía, que horas eu voltava, se eu viajava nos fins de semana. Dizia que era para caso precisasse de alguma coisa, mas, sei lá, parecia estranho demais. E as encomendas? Meu Deus, as encomendas. Ela sempre se oferecia para receber, mas às vezes demorava para me entregar. Dizia que tinha esquecido, que tinha saído, sempre uma desculpa diferente. Uma vez, uma encomenda que eu sabia que tinha chegado, ela jurou que não tinha recebido nada. Eu comecei a desconfiar quando reparei que ela conhecia todo mundo do prédio. Muito bem. Sabia os horários de cada morador, sabia quem tinha cachorro, quem trabalhava fora, quem ficava em casa. Para uma pessoa que tinha acabado de se mudar, ela sabia informação demais. Mas o que realmente me deixou com o pé atrás foi quando ela começou a perguntar sobre os vizinhos dos outros andares. Queria saber se fulano viajava muito, se cicrana morava sozinha, se Beltrano tinha câmeras de segurança. Que tipo de conversa é essa? Eu comecei a evitar ela, mas a mulher parecia ter um radar. Toda vez que eu saía, ela aparecia. Toda vez que chegava alguém diferente no prédio, ela estava lá conversando, sendo simpática, perguntando um monte de coisa. Aí aconteceu a primeira coincidência estranha. O apartamento da Dona Maria do quarto andar foi roubado, justamente numa semana que ela tinha viajado para casa da filha. E adivinha quem sabia que ela ia viajar? Isso mesmo, minha querida vizinha prestativa. Quando comentei isso com ela, ela fez uma cara de surpresa tão forçada que até uma criança perceberia que era mentira. Nossa, que terrível! Quem poderia imaginar? Mas eu vi nos olhos dela que ela não estava nem um pouco surpresa. Na semana seguinte, outro apartamento foi roubado, o do seu João, que tinha comentado com ela que ia pro hospital fazer uns exames. Duas coincidências eram coincidência demais. Eu comecei a observar ela de verdade. Reparei que ela recebia visitas estranhas. Sempre homens diferentes, sempre de madrugada, sempre conversas rápidas na porta. E ela sempre checava o corredor antes de abrir a porta, como se tivesse medo de ser vista. Uma noite, eu acordei com barulho no corredor. Era quase 2 da manhã. Fui até o olho mágico e vi ela conversando com dois caras que eu nunca tinha visto. Um deles estava com uma mochila pesada, e eu consegui ouvir ela falando baixinho. Apartamento 304, ele sai todo dia às 6. Meu sangue gelou. O apartamento 304 era do seu Roberto, que realmente saía todos os dias às 6 para trabalhar. Ela estava passando informação pros caras. A vizinha prestativa era na verdade uma espiã. Eu não consegui dormir o resto da noite. Fiquei pensando em tudo. As perguntas sobre os vizinhos, o conhecimento sobre os horários de todo mundo, as encomendas que ela segurava, os apartamentos que foram roubados. Tudo fazia sentido agora. No dia seguinte eu liguei pra polícia. Contei toda a situação, mas eles disseram que precisavam de mais provas. Então eu decidi fazer minha própria investigação. Comecei a anotar todos os movimentos dela, os horários que ela recebia visitas, as conversas que ela tinha no corredor, os momentos que ela ficava vigiando a entrada do prédio. Em uma semana, eu tinha um padrão completo. E então veio a confirmação que eu precisava. Na quinta-feira, seu Roberto comentou no elevador que ia viajar no fim de semana. Na sexta, eu vi minha vizinha conversando com os mesmos dois homens da outra vez. E no sábado de madrugada, eu vi eles entrando no prédio. Eu liguei pra polícia na mesma hora. Consegui filmar eles saindo do apartamento do seu Roberto com sacos cheios de coisa. E quando a polícia chegou, adivinha quem tava na porta do apartamento dela, recebendo parte do dinheiro. A cara dela quando viu as viaturas foi impagável. A mulher que sempre sorria, sempre prestativa, sempre gentil, virou uma fera. Começou a gritar, a xingar, a culpar todo mundo menos ela mesma. Descobriram que ela fazia isso há anos. Se mudava para prédios, ganhava a confiança dos vizinhos, coletava informações sobre os horários e hábitos de todo mundo e passava tudo para uma quadrilha especializada em roubo residencial. Era o trabalho de casa perfeito. Ela foi presa junto com os comparsas. E quando a polícia revistou o apartamento dela, encontraram um caderno com informações detalhadas sobre cada morador do prédio. Horários, hábitos, quando viajavam, quando ficavam sozinhos. Era um manual completo para assalto. O que mais me impressionou foi descobrir que várias encomendas que ela não tinha recebido estavam lá no apartamento dela. A mulher não só facilitava os roubos, como ainda ficava com parte das coisas dos vizinhos. Depois da prisão dela, a gente descobriu que pelo menos 8 apartamentos do nosso prédio e dos prédios vizinhos tinham sido roubados usando as informações que ela coletava. 8 famílias que tiveram suas vidas reviradas por causa da vizinha prestativa. Hoje eu penso em como a gente às vezes ignora os sinais. Minha intuição estava gritando há meses, mas eu continuei sendo educada, continuei aceitando a ajuda dela, continuei fingindo que tudo estava normal. Aprenderam alguma coisa com a minha história? Às vezes, a pessoa mais prestativa é justamente a que você precisa desconfiar mais. Contem aí nos comentários. Vocês já tiveram alguma experiência com vizinhos suspeitos?